Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama, História e Profecia. Seguindo a série Livros Poéticos, falando ainda sobre o livro de Jó, e hoje com o tema Nascido de Mulher, ou Nascidos de Mulher, onde Jó ele faz ali uma meditação sobre a brevidade da vida do ser humano, capítulo 14, vamos meditar em alguns versículos deste capítulo, onde na sequência, nós falamos aí no estudo anterior sobre recebendo amigos, onde os amigos de Jó procuram convencê-lo de sua iniquidade, do seu pecado, de sua falta, o porquê que ele estava passando por todas essas tragédias, esse caos na sua vida. E Jó, então, agora ele traz essa meditação, nascidos de mulher, ou o homem nascido de mulher. Quero convidar você a nós fazermos essa reflexão desse capítulo 14, Jó medita, sobre a brevidade da vida. Ele faz algumas comparações, vamos trazer algumas delas aqui para o nosso aprendizado. Diz o seguinte, versículo 1, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Então, sejam bem-vindos vocês que estão aí nos acompanhando, todos nós temos algo em comum. Primeiro, nascemos, segundo, nascemos pecadores. Ele fala, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Ele está inquieto, ele não está satisfeito, ele não está contente. O próprio Salomão escreve que o final da alegria é a tristeza. Então, as adversidades da vida. Vive breve tempo, cheio de inquietação. Versículo 2 diz que nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Olha que figuras de linguagem interessante. Nasce como a flor. Flor são bonitas, cheirosas, mas ele fala que chega um tempo, o que acontece com ela? Ela vai murchar. E como a sombra, ela não vai permanecer, ela vai estar mudando também o seu posicionamento. O versículo 3 diz aqui, e sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Ele faz como que uma pergunta, sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E ele mesmo responde, ninguém. Então, quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. É o seu pensamento dentro do contexto em que ele estava vivendo. O versículo 5, ele fala ainda, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. O comentário aqui sobre esse ponto, nós estamos mencionando, capítulo 14, versículo 2, ele até traz uma referência no capítulo 13, 25, diz que a ira de Deus contra os seres humanos não faz sentido. Faz parte do discurso, daquele comentário ali, juntamente com os amigos de Jó. Por que não faz sentido? Porque eles são triviais quanto à sombra que passa. Então não há uma justificativa para isso, dessa ira contra algo que vai passar, que é tão pequeno, insignificante. O próprio Davi diz que quando ele contempla, Salmo 8, ele fala, quando eu contemplo os seus céus, obro teus dedos, a lua, o sol, as estrelas, o firmamento. Ele fala, o que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Toda essa grandiosidade das coisas criadas, ele fala, no entanto, pouco menor do que os anjos o fizeste, ou menor do que Deus, e de honra e de glória o coroastes. Então é importante entender, voltando um pouco aqui dessa ideia, tanto negativa, pessimista de Jó, de que não tem valor, vamos dizer assim, como a sombra que passa, quem do imundo vai tirar algo bom? O salmista, ele via algo diferente, apesar das grandiosidades das coisas de Deus, ele fala, um pouco menor do que os anjos o fizeste, de honra e glória o coroastes. O versículo 6 ele fala, desvia deles os olhares para que tenha repouso, até
que como jornaleiro tenha prazer no seu dia, ou trabalhador que vai trabalhar um dia todo ali, exaustivo, no sol, vai estar cansado, até que como jornaleiro tenha prazer. O versículo 6. Então Jó, para Jó, na ideia de Jó, no pensamento de Jó, o olhar de Deus seria penoso e acusador, no contexto em que ele estava vivendo. A partir do versículo 7, ele usa outra figura de linguagem, falando sobre árvores, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então ele usa agora uma nova figura de linguagem, dizendo que quem sabe até mesmo para a árvore ou a água, ela pode ajudar a árvore a reviver, mas nada ajuda os seres humanos nas suas lutas pessoais, nos seus questionamentos, nas suas tristezas, nos seus sofrimentos. Continuando aqui no versículo 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então, era esse o pensamento. Morreu, acabou, não há esperança. No momento que ele estava vivendo, no contexto que estava vivendo. O homem nascido de mulher, de breve tempo, poucos dias. Passa como a flor, como a sombra e se vai. Há mais esperança para uma árvore, mesmo cortada, porque ao cheiro da chuva, ao chover normalmente, brota ali os seus rebentos, uma nova brotação. Mas para o homem não há esperança. Era o seu pensamento. E ele fala mais ainda, o versículo 13. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha vida ou da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Então ele vem com uma pergunta. Será que ao morrer o homem ele vai voltar a viver? Vamos ver no decorrer do estudo que ele tem um pensamento, ele muda o seu modo de ver ou de entender, mas ele se questiona, será que ao morrer ele vai voltar a viver novamente ou vai ficar justamente esquecido ali, apodreceu ou acabou? São os questionamentos que ele tinha, que ele fazia e quem sabe até mesmo hoje nós nos fazemos. Ao morrer, para onde vai? O que sobra? Será que o homem ele reencarna? Ou ele já vai para o céu, vai para o inferno? São questionamentos que se faz. E aqui ele até usa o termo, até que eu fosse substituído, até mesmo um termo militar. Jó lutaria até ser liberado, ou ele esperaria, ou ele tinha essa esperança em seu coração. E fechando aqui, versículos 18 até o 20, ele diz o seguinte: como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, muda-lhes o semblante, e o despedes para o além. Então eram as inquietantes perguntas que estavam na cabeça de Jó. Ao morrer, vou voltar a viver? Há esperança ainda? Ou simplesmente vou ser substituído e acabou, passou e não mais vai haver lembrança a meu respeito? Eram os questionamentos que estavam na vida dele. O homem nascido de mulher de breve tempo, cheio de inquietação, passa rapidamente. Que o Eterno abençoe a você, a sua vida, a nossa vida, que quem sabe em meio aos nossos questionamentos,
as nossas perguntas, a brevidade da vida, do tempo, os problemas, as adversidades, nós não venhamos perder a esperança em Deus, que tudo vê, que tudo conhece e que pode a cada dia nos tornar muito mais que vencedores, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, a proteção, pelo estudo da Tua Palavra, da brevidade do tempo, que o homem nascido de mulher vive pouco tempo e cheio de inquietação, que precisamos ser renovados no Senhor, na força que somente o Senhor pode nos conceder. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.